Então, primeiro, a gente vai... O combinado foi que, ao longo de todo o evento, enquanto eu estiver conectada aqui, os animais estão recebendo, tá? Eles vão receber o reiki à distância e quem precisar de alguma coisa, quem for uma situação um pouquinho especial, eu acionei a equipe espiritual que vai acudir esses animais, tá? Não vai ter limpeza de casa de vocês, nada disso, né? Assim não. Mas os animais estarão assistidos aí, não só por mim, tá? Sendo só sincera com vocês do que rola aqui do meu combinado, tá bom? Então, eu deixei. Fala que não quer, pode também se pronunciar ali por escrito, que a gente tira o nome aqui. Mas eu acredito que todo mundo já me conhece, acho que tem pouquíssimas pessoas que se inscreveram que, na verdade, não me conhecem muito bem ainda. A maioria já me conhece, os animais a gente já conhece, então acho que está tudo bem tranquilo, tá? Primeiro, então, a gente vai dar uma respirada e uma limpadinha na gente mesma, tá? Para a gente entrar no clima, tá? Eu preparei ao longo, a gente vai falar um pouco de teoria, mas a gente vai fazer no início, no meio, misturado, e no fim, a gente vai fazer exercícios também, energéticos. Por isso, eu pedi a quem puder deixar o máximo possível a câmera aberta, por causa dessa troca, que a interação fica mais natural, mais equilibrada, mais fácil, tá? Então, eu vou passar. Agora, a gente vai fazer um exercíciozinho de limpeza usando a respiração. É um exercício simples, algumas pessoas já conhecem. Quem não conhece, vamos fazer todos juntos, todas juntas, e depois vocês podem repetir, tá? No seu dia a dia. Antes, tem um exercício que eu vou só ensinar, a gente não vai fazer agora, porque não pode fazer com os animais, tá bom? Então, é um pouco do lado do animal, não pode fazer do lado do animal. Você vai num banheiro, vai numa varanda, sabe? Quando você está longe do animal, você vai e faz. Então, ele funciona assim. Ele é bem rápido e bem efetivo, tá? Para usar no dia a dia, também baseado na respiração. Então, primeiro você vai inspirar bem forte, puxa seus braços juntos assim, não façam agora, tá? E solta bem rápido, ó. Descendo os braços para frente e soltando um grito, tá? Então, isso é quando a gente tá assim, sabe? Eu tô estressado, cansado, um pouco irritada, sabe? Então, você pode fazer isso na rua também, antes de chegar em casa, antes de entrar na sua casa, enquanto você faz no elevador, sabe? Faz ao longo do caminho, assim, saiu enquanto está na garagem, ou vai num local mais afastadinho, tipo a janela, a varanda, e faz. Então, você inspira com toda a força, em pé, com aquela postura, lembra, de perna aberta, de autoridade energética, e só puxa os braços e solta. Beleza? Um descarrego. Agora a gente vai fazer uma versão um pouco mais light dele. Então, eu quero que vocês relaxem o corpo agora, tá? Pensa nos pés, pensa nos seus tornozelos, joelhos, coxa, conecta com o corpo, barriga, vê se tem alguma dorzinha em algum lugar. Ok, diz ok para dorzinha, tô te sentindo, tô percebendo. Braços, cotovelos, pulsos, mãos, pescoço, ombro, musculatura do pescoço, cabeça. Relaxa. Agora você vai prestar atenção um pouquinho na sua respiração. E quando você inspira, você imagina que um ar bem puro está entrando e vai percorrendo o seu corpo todo. Quando você expira, você imagina esse ar que está levando as impurezas descendo, saindo lá pelos seus pés. Então, inspira, um ar puro entra, percorre o seu corpo, segura um pouquinho a respiração
Expira, imaginando que as coisas ruins estão saindo lá pela sola dos seus pés, descendo, 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 indo até a terra para transmutar. Mais uma vez, inspira, segura, solta. Inspira, segura, solta lá pelos pés. Agora, a última vez, você vai imaginar esse ar entrando super puro, super iluminado, e ele vai soltar em toda a sua superfície, não só lá na sola dos pés. Você imagina ele percorrendo todo o seu corpo, depois ele indo para a superfície e explodindo na superfície. E aí você vai controlar com a respiração. Inspira, imagina o ar preenchendo todo o seu corpo, purificando. Expira, ele vai saindo e agora ele vai dar uma explosão na superfície. Você faz uma expiração do ar residual, assim com o nariz bem forte. Então, inspira, expira e, por fim, o ar residual sai. Sai como se explodisse na superfície. Vamos fazer uma última vez? Inspira. Pronto, agora traz a sua respiração para velocidade normal. Continua pensando um pouquinho nela. Tudo bem? Estamos se sentindo um pouquinho mais relaxadinho? Pode repetir esse exercício aí quantas vezes quiser. A gente vai falar de ansiedade, então, só para contextualizar um pouco, calma, não vai ser chato, não vai ter um monte de teoria, de artigo, mas só para contextualizar um pouquinho, se a gente colocar artigos sobre ansiedade em gatos, só em uma base de dados, só nos últimos 5 anos, a gente tem mais de 12 mil resultados. Se a gente colocar a ansiedade em cães, a gente tem quase 18 mil artigos científicos publicados em grandes revistas, em uma base de dados só. Se a gente colocar a ansiedade em geral, que inclui a ansiedade em humanos, 640 mil resultados nos últimos 5 anos. É uma coisa assustadora. E, inclusive, tem muitas revistas, várias revistas inteiramente dedicadas ao estudo de só publicar artigos sobre ansiedade. Imagina isso. É assustador. Estamos todos nesse barco. Passamos por ansiedade por períodos curtos ou longos, ou convivemos com pessoas ansiosas, ou convivemos com animais ansiosos, então a ansiedade faz parte do dia a dia. É importante a gente entender um pouquinho, não desesperar, não ir para a culpa, não, sabe, encanar com o negócio, mas é importante a gente entender um pouquinho para a gente assumir um pouco a liderança, né, o controle, e proteger os animais, que é o nosso objetivo principal aqui. A ansiedade, na conexão, a gente percebe a ansiedade como uma expectativa. O animal está que coincide com o conceito também que a gente conhece, é como se fosse uma expectativa com angústia. É claro que o transtorno de ansiedade é considerado, né, uma patologia hoje, um mal psíquico sério, enfim, é um transtorno que está lá naquele, né, que é PID lá, aquela lista, né, de transtornos já oficial. Mas, quando a gente
para a gente entender, é uma expectativa com angústia, e é assim que o animal mostra para mim quando eu conecto, tá? Então, dificilmente eu conecto e o animal não sabe o que que é ansiedade, né? E geralmente vem o animal está com uma aflição interna, um pouquinho de angústia, e ele comportamentalmente é como se ele estivesse numa expectativa. Então, alguns veem essa agitação interna, então dá para ver que a agitação não é só motora, ou às vezes nem tem a agitação motora, a agitação comportamental, mas o animal está agitado por dentro. Então, muitos animais são comportados, mas ansiosos. E alguns vêm acompanhado de pânico. Então, a ansiedade, ela tem já foi muito estudado isso, né? Claro que eles refinam cada vez mais isso por interesse farmacológico. Então, já foi muito estudada a via da ansiedade. Ela é uma via neural diferente da via do medo e da via do estresse, mas elas se intercomunicam. Então, um animal ansioso, ele fatalmente ele vai ativar as vias de medo e as vias de estresse. Daqui a pouco isso aí pode cair. Por isso que pode evoluir bastante, pode escalonar bastante. E o animal que, na verdade, tem um medo não tratado, ele também pode ir para a ansiedade, aquilo ficar basal, ficar crônico. Os sinais, né, a maioria né, não é difícil reconhecer um animal ansioso, às vezes a gente confunde um pouco com medo. Mas latidos excessivos, uivos, choramingos, tem animal que fica fazendo aquele chorinho, né, resmungando, xixi e cocô fora do lugar, destruição de objetos, são os sinais clássicos, né? Solicitação exagerada, o animal está sempre pedindo alguma coisa. Hiperatividade, de uma forma geral, então o animal parece que está. Aí começa a roer uma coisa, não está bom, aí joga, solta, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Reatividade, o animal ansioso, ele é fatalmente mais reativo, que pode escalar também para agressividade. E uma característica marcante, o animal é distraído. Então, por isso a ansiedade é tão difícil de tratar com adestramento, porque não dá para você ir só no comportamento para um animal ansioso, ele não consegue prestar atenção na aula, sabe? E aí aquilo fica estressante, né? Porque ele sabe que existe uma demanda ali, ele não é burro, tá? Mas ele não consegue se concentrar, ele não consegue executar, ele não consegue performar, porque está num estado emocional muito alterado. Então, isso é uma das principais características. A ansiedade, ela vai repercutir em todos os corpos do animal, infelizmente. Então, a ansiedade, aqui a gente vai falar da ansiedade que ela permanece. É claro que o animal passa por momentos de ansiedade, não tem problema, assim como a gente, tá? O que a gente está falando aqui é de uma ansiedade que permanece. Então, o animal ansioso, ele emocionalmente, ele perde poder, né? Ele perde autoconfiança e ele se torna um animal dependente. Não necessariamente ele faz a dependência emocional de um tutor, que é o clássico, né? Da dependência emocional, vai para a ansiedade de separação. Mas um animal ansioso, ele é sempre dependente. Pode ser de um tutor mais ou de um tutor e outras pessoas também, sabe? Então, o animal dependente, ele onde quer que ele esteja, ele vai grudar em alguém. Ele não consegue se resolver sozinho, ele precisa de um apoio, de uma bengala. E o emocionalmente dependente, ele não tem saúde emocional. Tudo fica muito mais difícil. Corpo frágil, um animal ansioso fatalmente vai despertar, fragilizar o seu próprio corpo. Então, o animal vai ficar, sim, propenso a inflamações de uma forma geral. Então, os campeões são pele, ouvido.
né? Então, o animal vai para uma otite, ele faz otite recorrente, faz inflamação de pele recorrente, faz cistite recorrente e faz inflamação do estômago e do intestino. São os clássicos. E o animal ansioso vai fragilizar o corpo. Por mais cuidadinho que a gente toma, por mais alimentação correta, tudo certinho, mas o corpo não aguenta tanta agitação. Mentalmente, a ansiedade, ela destrói praticamente o animal psiquicamente. Ele muda a forma de enxergar o mundo. Então, um animal ansioso, ele enxerga o mundo totalmente diferente de um animal saudável. Por quê? Um animal ansioso, todo estímulo, ele é potencialmente vulnerabilizante, ameaçador. Então, ele enxerga um estímulo, ele não tem mais assim uma hierarquia. Esse estímulo aqui está de boa, eu domino, aí depois vai para um não sei, deixa eu ver, talvez, e depois vai para um de opa, esse eu não sei. Esse pode ser ameaçador. Ele não tem essa escala, né? Tá tudo ameaçador, até as coisas mais banais, e não faz sentido. Então, não faz sentido quando o tutor levanta da cadeira, o tutor trabalha em home office, quando ele levanta da cadeira, ele faz sentido, ele levanta da cadeira toda hora, está careca de ver o cara levantar da cadeira, mas o ansioso é assim, o mental dele funciona assim. Então, é o equivalente, por exemplo, a gente, quando a gente está no estado ansioso, a gente não sabe se o mais importante é pagar o aluguel, que tem uma multa de R$ 500, ou comprar o sal que está faltando. Está no mesmo patamar. Não sabe se é entregar o relatório ou ligar para sua mãe, que também está na sua lista infinita de coisas. Está no mesmo patamar, não consegue discernir o que é prioridade, o que é importante e o que não é importante. E aí vem aquela sensação de sobrecarga. Então, o animal é parecido. Então, estímulos que poderiam ser, né, que ele já tinha dominado, de repente aquilo também é muito sério. Então, tudo é muito sério, tudo é muito grande. E aí fica difícil de lidar mesmo com o animal, porque tudo que você faz, ele nossa, e não tá bom, né? Fica aquele animal incansável, porque na verdade ele não está verdadeiramente interagindo com aquilo. Então você fala, mas é mal ansioso, a gente, ele fica pedindo biscoito, mas se eu der biscoito o dia inteiro, ele vai continuar pedindo. Ele pede para passear, se eu passear o dia inteiro, ele vai continuar pedindo. Se eu fizer carinho o dia inteiro, ele vai continuar pedindo. Por quê? Porque na verdade aquilo, ele não está interagindo verdadeiramente. O mental dele está falho. Não é uma interação de verdade. Tem sofrimento, gente. Tem sofrimento. Tá? Imagina você não viver num mundo que já é difícil, né? Que não fala a sua língua, não foi feito para os sentidos que são dominantes em você, que são o olfato, que é a questão energética. Isso já é difícil ser animal hoje em dia. E ainda todos os estímulos se tornam ameaçadores, é um estado realmente de sofrimento. E o animal ansioso, ele fica, eu não sei explicar o mecanismo, mas é muito evidente que ele fica mais vulnerável energeticamente. Então, principalmente os que já são sensíveis, eles ficam mais propensos a tomar ataque, a ser drenado, sabe? E aí fica um ciclo vicioso, porque isso também vai aumentar a vulnerabilidade, a fragilidade e a ansiedade. O mais triste de tudo é que um animal ansioso, ele impede totalmente a manifestação espiritual. E se ele se mantém durante muito tempo, ele vai levar à frustração de alma. Você não consegue expressar, não tem espaço. Não tem, a alma só expressa na plenitude. Se não tem, não expressa. Então, se você tem um tempo muito grande disso, pode levar a uma frustração num nível muito profundo. Em várias camadas do que ele ser. O que que... Nossa, bem poluído esses slides. Mas tudo bem. Vamos lá. O que que faz um animal... Caiu da tela, Sabina, é isso mesmo? Tá fotografia sua aí. Ah, é? Não, então, peraí. Para mim também.
tá dando um contatinho aqui, pera. A câmera boa deu mau contato. Vamos para essa aqui mesmo. O que pode deixar um animal ansioso? O que colabora? Por que que às vezes um animal, os dois animais vivem no mesmo ambiente, né? O tutor é ansioso, mas um animal o outro não. Por quê? Então, o que influencia? Tem uma influência genética, tá? Então, a ansiedade, a propensão a ser ansioso é um traço do temperamento do animal que é herdável, tá? E, inclusive, em animais de produção, a gente é feito um melhoramento genético que controla esse traço também. E então, claro, tem espécies, por exemplo, né? Espécies, tem tutor aqui que os pets são um pouquinho da Índia e calopsita. Então, espécies que são naturalmente presas, né, são pequenas, né, tem a genética de ser presa na natureza, é claro que tem uma propensão maior aí para o medo e para a ansiedade, sabe? Existe já esse traço ali genético facilitando. Então, tem raças, né, que a gente sabe que são um pouco mais estressadas, né? Alguns cães de pequeno porte, e tal. Tem esse fator da genética, sim. Tem o fator da história do animal, então a história de vida daquele animal e a história de vida dos ancestrais deles, dos ancestrais daquele animal, sabe? Tudo isso está gravado também na genética e a história, por que a história? Porque se é um animal, por exemplo, que a mãe passou por um estresse na gestação, isso influencia o eixo hipotálamo, hipófise adrenal do bebê. E aí ele já nasce com um limiar mais baixo para estímulo, por causa de um estresse que a mãe passou. Então, se você, mas eu adotei ele filhotinho, eu adotei a mãe, e aí depois o bebê nasceu na minha casa, todo cuidadinho. Mas é a história da mãe, né, durante esses 2 meses de gravidez, sabe? Então, isso também pode influenciar, claro, né? O animal que passou por maus tratos, o animal que passou aperto, o animal que não foi estimulado adequadamente, né? Tudo isso, a história dele vai influenciar, sim, na propensão dele ser mais ou menos ansioso. Como que aquele animal vive em relação a outros animais? Então, se ele vive num ambiente onde tem um animal muito crazy, por exemplo, ou um animal que ameaça ele, então gatos que vivem em casas com mais gatos, onde aquele animal percebe que existe um pouco de perseguição, um pouco de eu não sei para onde ir, às vezes um pouco de disputa de recurso, então isso pode deixá-lo mais ansioso, obviamente. Então, isso influencia também. Às vezes, eu faço tudo certo. Tá, você faz tudo certo, mas na vida dele, ele convive com alguém que é difícil, né? Um outro colega dele ali, mas é difícil a convivência. A casa, tá? Também é um fator que pode influenciar. Como assim a casa? Então, a casa, no sentido mais físico, então, se você mora, sei lá, de frente para a Avenida Brasil, sabe, de frente para uma coisa que é muito tumultuada, que é muito barulhenta, então, essa localização também influencia. E também influencia a história da casa, se a casa tem bolsões, né, de energéticos, campos mórficos, bolsões de emoção, o que está impregnado naquela casa, sabe? Então, a energia da própria casa influencia
e também a situação, né, a circunstância daquela casa, que não, né, não tem muito o que fazer, mas também é um fator que deve ser levado em conta. Por que deve ser levado em conta? Para não para entender todos esses fatores que os animais estão submetidos, para a gente aumentar a nossa paciência, o nosso acolhimento, sabe? E o tipo de ajuda que a gente vai dar. O desalinho energético do animal leva à ansiedade. Tá? Então, o animal pode ter sido desalinhado energeticamente, por exemplo, pode ter sido drenado, pode ter sido sugado, pode ter recebido um ataque energético, um ataque psíquico. Esse desalinho aumenta a ansiedade do animal porque ele fica vulnerável. Então, muitas pessoas, muitas vezes acontece de a gente fazer a comunicação e o animal estava desalinhado e ele fica em cima do tutor, em cima do tutor, em cima do tutor, sabe? Como quem está pedindo alguma coisa. Às vezes tem gato que a tutora falou, nossa, eu acordo, ele começa a vir para cima de mim miando. Aí eu dou comida, ele come, mas daqui a pouco ele mia de novo, daqui a pouco ele mia de novo. Aí você pergunta, por que você está miando para ela? Ele fala, para ela me ajudar, ela não está me ajudando. Mas ela não está vendo, meu amor, o que está acontecendo, ela não sabe. Então, o animal está completamente desalinhado, pedindo ajuda e vai ficando ansioso, porque nisso ele fica vulnerável num sentido crítico, num sentido sério, né? Então, tem animais que quebrou o cristal, ele dá um nível de ansiedade, porque instintivamente ele sabe que tem algo muito sério errado. Ele não entende exatamente o que está acontecendo, mas ele sabe que é sério e que é prejudicial para ele. E tem o outro influenciador que leva a ansiedade, né, para os animais, né, que somos nós. Então, é importante a gente entender todo o contexto e entender que nós somos um, né, dos fatores que pode levar também a ansiedade para os animais. Como que a gente faz isso? Como que a gente leva? Então, a gente tem, através do vínculo, tá, e do apego. O que quer dizer ser drenado? A gente tem um corpo energético, e esse corpo energético, ele lembra das auras, das coisas, ele tem uma estrutura. E o animal, ele muitas vezes, ele tem uma vibração maior do que a gente. Às vezes o animal ancora mais luz do que a gente. E aí um dreno é um rombo na aura e a parte daquela energia sai. Ataque, ele recebe uma carga negativa. Então, algo que não era para entrar, entrou. Tem várias variáveis, né? Não é nosso objetivo aqui. Já convido vocês para o próximo workshop, que vai ser sobre proteção energética. A gente pode detalhar mais esses processos energéticos e psíquicos que acontecem e como a gente pode se proteger. Mas, assim como acontece com a gente também, por exemplo, às vezes você conversa com uma pessoa e você chega em casa exausta. Você provavelmente foi drenado mesmo, né? A sua energia saiu de você, a energia saiu de você e foi para ela. Então, quando você está a 3 metros de uma pessoa, ou de qualquer outro ser, então a menos de 3 metros já tem uma interferência de campo energético. Então, já estão se relacionando energeticamente. Então, tem pessoas que são, que a gente chama vampira, né? Vai ser vampiro com outras pessoas e com animais também. Então, por isso que, principalmente, tem animais que são mais robustos energeticamente, e tem animais que são mais frágeis, porque na estrutura deles, eles são mais abertos, que é justamente para ancorar mais luz, mas por ser mais aberto, ele está mais suscetível a esse tipo de coisa. Então, por exemplo, um cristalino, ele é aberto para ancorar luz. E aí, ele é drenado ou recebe uma carga negativa muito, muito alta, ele não está mais fazendo o que ele é para ele fazer, entende? E aí ele sente que está errado, ele sente que ele está sendo prejudicado. O vínculo, o animal, pra, a maioria deles, para explorar o ambiente, quando ele é filhote, né, jovem, né, o animal, cães, a gente coloca é, até 2 anos e meio, mais ou menos, para raças pequenas,
até 1 ano e 8 meses, 2 anos para raças grandes. É considerado ainda jovem, ainda a personalidade está em formação, sabe? Gatos até 4 anos, às vezes, a personalidade ainda está em formação, o animal ainda está vulnerável. Nesse período, o vínculo afetivo, a figura de apego, que a gente chama, tem um papel crucial. Então, com a figura de apego, então o animal tem um vínculo afetivo, pode ser com uma pessoa, pode ser com outro animal também. Então, ele tem um vínculo afetivo com alguém, então, né, geralmente o tutor, e aí ele vai explorar o mundo com mais segurança. Então, aquele animal que você joga o brinquedo, enquanto o tutor está ali, ele está brincando. Se o tutor virar as costas, alguns param de brincar. Então, o comportamento de explorar, ele é aumentado, isso já é muito, muito comprovado na presença da figura de apego. Então, a figura de apego é como uma âncora para o animal e para o mundo, assim como a criança. Então, ele tem aquele vínculo afetivo, aquela segurança de que está tudo bem, porque ele diz, se está tudo bem, se ele está do meu lado, quer dizer que é seguro, que eu posso evoluir, posso fazer as coisas, sabe? E aí ele vai adquirindo confiança para explorar, para explorar. Um filhote sozinho, ele, dependendo do temperamento dele, né? Então, tem temperamento mais corajoso e temperamento mais medroso. Dependendo do temperamento, ele vai demorar muito mais e vai explorar, às vezes, 30% do que um animal acompanhado exploraria no ambiente, tá? Então, o animal que não teve isso, esse processo de exploração foi comprometido, ele foi muito tenso. E aí ele ativa, né, o eixo do cortisol, que ativa, né, as vias neurais, que acaba deixando o animal mais suscetível à ansiedade. Então, um problema de vínculo pode proporcionar isso. E aí, depois, o animal mais velho, por exemplo, foi adotado, ele vai construir o vínculo e ele pode recuperar boa parte disso, mas ele já está mais propenso a ser ansioso, porque ele não teve ali a figura de apego no momento que deveria ter. Às vezes, o vínculo também é responsável por deixá-lo ansioso, porque às vezes o vínculo ele é ou ausente, como eu falei, ou é insuficiente, ou ele tem um vínculo frustrado. Então ele já vinculou, mas ele não consegue receber todo o apoio que ele precisa. Então, às vezes, ele recebe o apoio, mas também recebe bronca, mas também recebe, sabe, vira as costas, ele também fica muito sozinho, uma série de detalhes que ele vai, às vezes, frustrar com aquele vínculo ali. Quanto mais, ao contrário do que a gente, né, imagina, quanto mais inteligente e sofisticado um animal, mais ele exige do vínculo afetivo. E mais fácil ele vai para a frustração, caso a gente não corresponda. E, às vezes, tem um problema de vínculo, um problema de apego, desequilíbrio no apego, que vai levar, então, ao superapego e à dependência emocional e, consequentemente, à ansiedade de separação. Então, por que que a ansiedade de separação é super difícil de resolver? Porque envolve o tutor. E envolve com força. Então, é mais desafiador. Então, 30% dos casos, documentado, porque eu acho que na prática é muito mais do que isso, mas documentado, 30% dos casos de ansiedade de separação, o tutor também tem ansiedade de separação do animal. Então, muitas vezes o tutor estabelece a relação de dependência emocional e o animal fica como codependente por pura falta de opção. E aí ele vai cair, óbvio, na ansiedade de separação. A gente vai falar depois mais um pouquinho sobre outros motivos também. O humano também tem o que a gente pensa que é só isso, né? Então, mas porque isso aqui é uma parte muito grande da influência, que é o manejo.
Então, o que você faz, né, influencia no aumento da ansiedade do animal. Esse é o foco, porque aqui é o mais fácil de resolver. Então, esse é o foco do nosso guia prático, né? O que que a gente está fazendo de errado. Mas é importante entender todo um contexto, tá vendo? Aonde que a gente está? A gente está falando de uma coisa, para vocês não falarem depois de falar, a Sabina falou que quando a gente faz pergunta para o animal, então isso é a causa da ansiedade do animal, tá? Então, é por isso que eu estou contextualizando vocês. É uma situação multifatorial complexa. Então, um dos pontos a gente consegue corrigir mais com mais facilidade. E outra questão envolvendo o humano é a empatia. Então, o animal fica ansioso porque o tutor está ansioso. Olha, muita gente quer, porque quer negar isso de alguma forma, sabe? Mas não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Isso já foi publicado, a gente está altamente consagrado. Tá? Não é mais papo da pessoal das energéticas, que é porque faz o entrelaçamento de campos mórficos, Force-Briggle, não é nada disso, tá? Já a ciência já admitiu, então não adianta mais questionar. Então, esse trabalho, por exemplo, foi publicado em 2021, tem outros também. Então, esse trabalho mostra que a empatia do animal com a via empática que eles chamam foi responsável pela ansiedade dos animais. Eles trabalharam com quase 1.500 cães, duplas, né, cães tutores, mais do que o comportamento do tutor. Então, o tutor pode estar fazendo tudo bonitinho, mas se ele está ansioso, o animal fica ansioso também por empatia. Em 2019 também, um artigo mostrou com muita clareza, tá, que o cachorro, esses dois artigos foram em cachorro, mas a gente sabe que dá para a gente especular para gatos também, para outros animais de uma forma geral, basta ter a intimidade, né, e a convivência. E assim e existem trabalhos mostrando também para crianças. Então, o cachorro, ele cicla, né, junto com o tutor. Então, pode estar tudo bem na vida do cachorro, mas se o cortisol do tutor aumentou, o do cachorro aumenta também. Diminuiu, o do cachorro diminui. Vai oscilando assim, juntinho, juntinho, por sincronização hormonal. Assim como acontece quando duas mulheres ficam na mesma casa e começam a menstruar juntas, porque sincronizou o ciclo, assim sincroniza também o cortisol e a ciência não está batendo martelo ainda, mas já sugerindo que não só o cortisol, hormônios de uma forma geral. Então, a gente vê alguns casos de animal apresentando alteração do tireoide ou flutuação hormonal, e aí começa a aparecer problemas de metabolismo, glicose, e aí a gente vai ver o tutor também tá com essas questões, né? A pessoa fala, nossa, que interessante. Não, não é interessante, é isso. É isso, não fica como se fosse uma coisa ainda pseudociência, tal. Essa parte não é pseudociência, outra sim, mas essa não. Essa é já super consagrada, tá? Vamos voltar aqui na ansiedade de separação. Em relação ao vínculo e apego. Então, a ansiedade de separação, ela vem da dependência, né, ou da codependência emocional. Teve uns equívocos, né, no processo de vinculação, que a gente considera um apego, tem um apego saudável e tem um apego que já vai para uma tentativa de controle e tem um apego que já está, assim, completamente desestruturado, né? O animal acha que só dá para viver com o tutor. Então, quem dirá ser feliz, também só dá para ser feliz com o tutor, e se o tutor estiver feliz, ou seja, ele se condenou, e está condenado.
É uma coisa muito, muito séria mesmo. E a codependência principalmente. Então, assim, a gente não está aqui criticando, a gente está aqui, que não faz sentido, é um processo, né, da vinculação, é um processo das relações, humanas. Agora, a ansiedade de separação, então, pode ter dependência emocional, também pode ter medo, tá? Algumas pessoas confundem, acham que o animal tem ansiedade de separação. Não, o animal tem medo de ficar sozinho, tá? E aí precisa tratar para medo. Existe essa diferença. Só porque o animal não aceita ficar sozinho, não quer dizer que ele tem ansiedade de separação, e às vezes nem quer dizer que ele tem medo, só não foi preparado para isso. Então, cientificamente, os estudos mostram que até 4 horas é seguro. Mais do que isso, depende do animal, e a maioria deles vai precisar de um preparo, tá? Então, tem muita gente superestimando a ansiedade de separação, jogando tudo no mesmo saco, sabe? Ah, ansiedade de separação, ah, a culpa é do tutor. Não, o buraco é mais embaixo. Então, olhar com atenção também, olhar com calma, fazer essa diferenciação. E existem outras questões que muito sérias e que o adestrador não vai saber, não vai falar sobre isso. Existe, então, o motivo para o animal entrar em desespero quando o tutor se afasta por muito tempo. Pode ser um entrelaçamento psíquico e um entrelaçamento energético. O entrelaçamento energético ele pode acontecer de duas formas, assim, as mais comuns, talvez tenha mais. É o cordão energético, então, o tutor e o animal, eles fazem um cordão energético onde compartilham algumas coisas o tempo todo, tá? E quando esse humano se afasta, ele sente, sabe? Ele sente que tem algo errado. E quando existe também o compartilhamento de forças, sem cordão energético. Então, tipo assim, eu tenho na minha alma muita força de enfrentamento, sabe? Eu tenho na minha alma essa potência de enfrentar. E aí eu vejo que a mamãe está com medo. Ela está assumindo um novo trabalho e aí ela está com medo. Ah, eu vou dar isso para ela, porque vai ajudar. Aí ele dá. Tá? Os humanos também dão coisas para os animais. A gente dá coisas para um monte de gente, né? Também para outros bichos, para outras pessoas. Então, isso é um movimento do seu campo energético, você doa. Tá? Às vezes você está ouvindo alguém e a pessoa fala, não consigo, não consigo. Aí você fala, não, você consegue sim, que é isso? Você consegue, não, você é isso, você é aquilo. Aí você acha que você está só falando, mas às vezes você passou a sua força. Aí na semana que vem você está com medo. Fala, meu Deus, mas eu era tão corajosa, agora estou com medo. E fulana está lá deslanchando. Então, quem fala muito sobre isso, né, é o Gaspareto. Vocês podem procurar aí os livros dele e vídeos dele no YouTube. O Gaspareto domina esse assunto de trocar as coisinhas, né? As forças. E aí, o que que acontece? Se separa, a sensação é de que, tipo, uma parte de mim foi embora. Que literalmente uma parte sua foi, que foi com a outra pessoa, foi com o tutor, ou às vezes com outro animal, sabe? O animal foi para a clínica, o outro em casa entra em desespero, o animal foi para o pet shop, o outro entra em desespero, às vezes eles têm coisas. Isso é um fator também muito sério no luto, né? Então, às vezes o animal partiu e parte de você foi junto, não só alegoricamente, mas literalmente, sabe? E aí tem nossa, o animal me mostra isso. Então, às vezes o animal morava com o outro e o outro partiu. E aí ele mostra uma dor no peito e ele fala, porque tinha algo aqui que foi arrancado, então, abruptamente, sabe? Às vezes é um cordão energético que foi arrancado abruptamente, precisa curar, precisa cauterizar, a gente vai fazendo reiki. Entenderam essa parte? Olha, quem
Quem está afim de fazer um exercício sobre isso agora? Quem tem coragem de devolver as coisas para o animal agora, levanta a mão. Quem sentir que não é para fazer, eu respeito. Não faz, não. Fica quietinha, fica lá. Vai durar uns 10 minutos, tá? O psíquico, bem lembrado. Eu esqueci. A gente vai mexer no energético. No psíquico, para saber se tem entrada, vou contar para vocês um segredo. Às vezes, eu entro no mundo psíquico do animal. Você vai escolhe intuitivamente, porque aí você vai aprender como que faz o exercício, depois você faz com seus outros animais. Então, escolhe um que você acha que precisa mais e depois você pode fazer com todos, tá? A Adriana perguntou qual animal. O entrelaçamento psíquico, então, às vezes eu entro no mundo interior, né, o mundo psíquico, que a gente está chamando, e o animal fala assim, ajuda ela. Aí eu falei, não, eu falo, não, eu trago ela aqui. E aí ele tá ligado direto na cabeça da pessoa. E aí, quando ele me pede, tá bom, vou fazer só um pouquinho. Então, tem gente recebendo umas coisinhas aí que nem sabe, através do animal, sabe? Então, o entrelaçamento psíquico é tipo uma ponte. Tudo que você sabe, o animal sabe. E tudo que o animal sabe, você sabe também, só que você não sabe que você sabe, né? Então, existe Ninguém corta isso, tá? No entrelaçamento psíquico a gente não corta, porque claramente existe um propósito. Não é, nenhum animal nunca me pediu para cortar. Agora, cordão energético, sim, já pediu para cortar, tá? Às vezes a gente faz sem querer e fica mamando ali. Tá? Muitas vezes o animal mostra também cordão energético entre marido e mulher, entre mãe e filha, né? Enfim, ele mostra quando ele está incomodado. Então, o cordão energético tem uns que são bons, tem uns que são ruins, tá? Hum, o entrelaçamento psíquico, não. O que pode acontecer é que se você teve um entrelaçamento psíquico, né? Ela está perguntando quando o animal partiu. Então, eu só falo o que eu vejo, tá? Eu não estou falando como rainha da verdade sobre isso. Isso é bem complicado. Então, o que eu vejo foi o seguinte: se existiu um entrelaçamento psíquico, existe um compartilhar de consciência. Por isso que muitos animais que já fizeram a passagem falam assim, mas eu estou em você, né? Você me sente, né? Tá tudo bem, se você quiser falar comigo, é só me chamar. Porque, na verdade, existe um compartilhar de consciência. Assim como, por exemplo, porque houve uma intimidade, houve uma relação, sabe, forte. Assim como também eu posso compartilhar consciência, outra qualquer. Então, a compartilhar consciência não vai afetar a minha consciência, não é eu ser incorporada. Quem explica isso nos mínimos detalhes de uma forma bem lenta e enjoada, é o Hélio Couto, diga-se de passagem. Mas ele explica bem explicadinho. Se você quiser saber sobre isso, é isso, sabe? Existe esse compartilhar de consciência, sim. É porque a gente não sabe acessar tudo o que a gente tem acesso, né? Mas existe, o animal às vezes sabe mais do que a gente. Agora, também já foi feito, o animal já me mostrou que depois que ele partiu, então ele quis, tipo, tinha coisa dele com ela, sabe? Então, esse exercício que eu vou passar aqui agora para vocês, eu já passei individualmente para algumas pessoas, quando o animal me mostra, e incluindo animais que partiram, tá? E animais, às vezes, que estão. Sabe que as pessoas falam assim, ele está preso, ele não consegue partir. Na maioria das vezes não é bem isso. Na maioria das vezes o animal está preso só pelo amor mesmo, ele quer ficar. Porque ele ama, e ele ama ser amado, ele ama estar ali, ele, sabe, ele só quer ficar, na maioria das vezes. Mas existe um
não é preso de que não vai conseguir fazer a passagem. É tipo, se eu fizer a passagem, vai ficar faltando essa coisinha. Não vai ficar muito bom, sabe? Existe isso também. Eu mesma, quando o músico fez a passagem, ele pediu para destrocar. Então, tinha uma coisa minha com ele e uma coisa dele comigo, e foi destrocada depois que ele fez a passagem. Então, é mais comum do que a gente imagina. Não é nada, ai, nossa, que absurdo, errado, não sei o quê. Tipo, acontece, tá? Vamos fazer então? Deixa eu ver que horas são. Agora tá passando muito rápido. Vamos fazer. Esse exercício é uma adaptação, tá? Não é um exercício meu. É um exercício que é uma adaptação do exercício do Gasparetto, tá? Então, depois vocês podem buscar o exercício original, que a minha aluna já fez, a gente já fez em outros cursos, o exercício original do Gasparetto. Então, vou fazer, só para vocês sentirem o gostinho, vou fazer uma versão geral e aí em seguida com animal, tá? Fecha os olhos agora, relaxa. Quem não quiser fazer, vai durar uns 5 minutinhos, pode dar um break, levantar e beber água, fazer alguma coisa. Inspira, relaxa. É um exercício que você vai sentir no corpo, tá? Então, todo o corpo energético ele está representado no seu corpo físico. Então, a gente conecta com o físico para ficar mais fácil. Então, presta atenção nos seus pés, nas suas pernas, joelhos, coxas. Presta atenção no seu ventre, na sua barriga. Vem para a presença agora, vem para o seu corpo, fica no seu corpo. Se concentra na sua músculo, sabe? Músculo, carne, vasos sanguíneos ali, pele. Concentra nisso, no corpo, corpo físico. E aí você dá o comando, corpo, tem algo importante faltando em mim nesse momento? Me mostra. Então dá o comando na sua cabeça firme. Corpo, tem algo faltando em mim nesse momento importante? Me mostra. E aí presta atenção à primeira reação no seu corpo. Qualquer parte. Pode ser um formigamentozinho, uma dorzinha. Quando você pergunta para onde a sua atenção vai, aí leva a sua atenção para lá e fica prestando atenção nesse lugar que apareceu primeiro aí na sua cabeça, que destacou no seu corpo. Corpo, com quem está? Me mostra. Não tem problema se você não vê. Tá tudo bem. Continua fazendo. Corpo, traz de volta. É meu. Traz de volta agora. Pode vir na hora, pode demorar um pouco, não tem problema. A ordem foi dada, ele vai buscar e vai trazer de volta. Agora escolha um animal e mentalize esse animal, ainda conectado ao corpo, e fala: corpo, tem algo dele em mim? Me mostra no meu corpo. Se você não sentir nada, não tem nada. Se você sentir alguma coisinha, alguma parte do seu corpo, concentra a sua atenção ali. E dê o comando. Devolve para ele. Eu agradeço, eu respeito e eu devolvo para ele com amor. Devolve agora. Corpo, tem algo meu com ele? Me mostra no meu corpo.
pega de volta. Eu agradeço, eu respeito e eu pego de volta com amor. É meu. Corpo, tem algo que eu possa fazer por você? Me mostra. Pode ser que venha alguma imagem na sua cabeça, de alguma comida, algum cenário, alguma coisa. Corpo, me mostra o que eu posso fazer por você agora. Me mostra com clareza. Agora respira fundo, agradeça ao corpo. Tudo bem se você não viu, foi feito do mesmo jeito. Ver ou não ver, sentir ou não sentir é uma questão de intimidade com o exercício e com o seu próprio comando do seu corpo. Aos poucos você vai, respira, solta, está feito. Então, aos poucos você pode ir praticando e você vai sentindo com mais clareza. Eu vou terminar esse primeiro bloco aqui, a gente vai dar um break de 5 minutinhos só e a gente segue, tá? Então, a outra forma que acontece é bem sutil, gente, bem discreto, mas eu vejo com muita frequência. É, a pessoa direciona a ansiedade dela para o animal, para algo específico do animal. E aí gera tensão e gera uma demanda para o animal. Por exemplo, a pessoa fica muito atenta se o animal vai comer ou não vai comer. O animal que tem fragilidade, né, do trato gastrointestinal, realmente é torturante, né? O animal, às vezes, fica o dia inteiro sem comer, eles ficam nervosos, mas a pessoa, ela tá hiperfocada, sabe? A vida dela está girando em torno daquilo. O que que é? E ela está muito ansiosa com aquilo. O que que é isso? É você tá pegando tudo na sua vida que gera ansiedade e canalizando para uma coisa que você acha que isso você vai conseguir controlar. Então, é uma atitude de defesa, de fuga, tá? É uma esperteza mental. Tipo, eu vou direcionar aqui porque aqui eu vou controlar. Aqui eu vou controlar, aqui eu vou dar os melhores veterinários, os melhores tratamentos, vai dar certo. Aí você acha que você resolvendo aquilo, você está. Aí você está resolvendo a sua ansiedade. Você inventou isso, tá? Não é. A ansiedade, ela está por outros motivos. E aquilo ali fica muito grande para você, muito grande. Por quê? Porque está servindo de step para outras questões, questões que você não está vendo ou não quer ver, ou não dá conta de ver. Tá, eu envio passo a passo depois. Tá? Isso aí precisa fazer uma reflexãozinha, tá? E ver o quanto, o que na sua vida hoje, né? O peso, lembra de comprar o sal ou pagar o aluguel? Então, assim, esse peso está adequado? E o que que acontece quando a gente direciona demais e perfoca demais? Primeiro que o animal saca, coitado, ele tá, é uma super demanda ali para ele.
e aumenta a tensão e a tendência é, tipo, piorar. Então, o animal, por exemplo, que não come, o tutor fica ali vigiando se ele vai comer ou não, aí ele fica tenso, sabe? Ele saca, e não é bobo. Daí ele acaba que não come, porque já tem uma tensão rolando ali, sabe? E existe o animal está sobrecarregado. Ele ficou simplesmente responsável por resolver o seu sofrimento, a sua ansiedade. Tipo, se eu comer, então vou resolver todos os males dela. E aí não acontece também isso, sabe? Quando resolve aquilo ali temporariamente, você continua ansiosa por outras coisas, só que você disfarça para você mesma. Aí o animal percebe, poxa, mas eu não comi, por que que ela não está feliz agora? E aí ele vai, aumenta a ansiedade e a frustração do animal. Isso é bem comum, é bem raro da pessoa perceber. Essa semana eu atendi uma, não sei se ela está aí. Não, tá não. Eu atendi uma pessoa que ela falou, eu estou fazendo isso. Falei, nossa, nunca tinha atendido alguém que falasse isso, nunca. Sim, todo mundo vai receber a gravação, não é só quem não veio, tá? Amanhã fica tranquilo. Depois você reassiste. É, amanhã vai por e-mail, tá bom? Aqui a gente falou. Um dos pontos que eu quero frisar, gente, que a gente aqui está falando de bem-estar, da essência, a gente está no nível da essência do animal, sabe? Ah, que legal, o pessoal está compartilhando aqui, né? Que passou por isso, que mudou, que a Cláudia falando que o reiki ajuda, realmente. Que legal. Quem é esse animal? Acho que é o principal, né? O que você sente nele? Puxa aí três adjetivos para a personalidade dele. Sem comportamento, adjetivo mesmo, sabe? Ele é um fanfarrão, ele é social, ele é engraçado, ele é animado, sabe? O que que ele é, assim? Então, puxa isso, sabe? E isso vai te dar o norte do que é mais importante para ele na vida dele. É um animal muito sofisticado, muito apegado a você, muito interessado nas coisas que você faz. Esses dias eu vi um videozinho tão bonitinho no Instagram que o cara chega com as compras e aí ele dá cada compra para o gato cheirar. Aí, e o gato cheira todo interessado em cada uma das coisas que ele vai tirando da sacola. Né, que eu brinco que o que eles falam com muita frequência é eu quero participar mais, quero participar mais. Então, esse cara foi genial. Ele é uma forma do animal participar. Então, tem animal que ele quer estar ali no dia a dia do tutor, tá? É quem ele é o que é importante para a vida dele, sabe? Então, quem ele é. Aí isso você proteja, tá? Com unhas e dentes. Então, assim, se o seu animal é um animal social, não deixa ele trancado dentro de casa, sabe? Põe na creche. Se o seu animal é um animal muito brincalhão, não dá para não brincar, sabe? Contrata alguém para brincar, então. Vê o que que é. Todo animal tem um traço assim muito característico, sabe? E às vezes a gente distrai porque o animal adapta, ele adapta, sabe? Ele vai indo ali no seu dia a dia, ele vai sacando, pô, então é para ficar assim, agora é para ficar quieto, agora é isso, agora é aquilo, ele vai deduzindo. Então, no dia a dia, não esquecer quem é, né, e fomentar isso. Se o seu animal se ele acha que ele é se o seu animal é seu guardião, ok, fomente isso, agradeça a ele, enalteça quando ele está fazendo o papel de guardião, sabe? Então, às vezes vem, fez um barulho, aí o gato guardião vai assim, dá uma checada, né? E aí dá uma checada, aí, muito bem, isso mesmo, pronto, gente, tão fácil, sabe? No dia a dia, porque aí tá, sabe, olha, ela tá valorizando aqui meu trabalho.
É simples assim, sabe? Então, o outro é da brincadeira, muito bem, isso mesmo, do que ele está fazendo sozinho, certo? Está pegando o solzinho, está vigiando o passarinho, ok, tá? Ele é muito caçador, ele está empenhado lá vigiando o bicho já não sei quantos minutos, ótimo, elogia. Conhecer mais o animal, né? Quanto mais, melhor. Quando a gente está num relacionamento afetivo, né? A gente gosta de ficar conhecendo todos os detalhes. Então, o aprofundamento do conhecimento daquele animal, ele continua, sabe? O animal evolui, você evolui, e então é sempre bom que continuar o interesse por conhecer. Então, um animal da natureza, por exemplo, ele precisa de alguma coisinha, gente, da natureza, sabe? Então, bota planta, compra placa de grama, é respeitar que é um animal que tem a essência da natureza, é um monte de fonte, porque ele gosta da água, ele gosta do vento, ele gosta do sol. Então, são coisas que entender quem é o animal. O aprendiz, ele é esse gato do vídeo que quer ficar cheirando as coisas, ele quer participar o máximo possível. Então, deixa ele participar, vai arrumar a gaveta, chama ele, vai cozinhar, mostra para ele os ingredientes, né? Respeitar quem ele é. O sacerdotal, ele gosta dos seus movimentos internos. Então, quando você está fazendo um movimento interno, pode ser tristeza, pode ser mágoa, pode ser uma terapia mais sinistra que você está fazendo. Deixa ele participar, mostra para ele, chama ele, sabe? Faz, quem conhece, faz a conexão do cordão dourado, deixa ele ver bem de pertinho mesmo, senta do lado, sincroniza a respiração, nisso o animal ele consegue conectar, você às vezes não, mas ele vai conseguir. E aí você mostra para ele o processo que você está fazendo, sabe? O sacerdotal ele tá para te ajudar nos processos específicos. Então, às vezes a pessoa tá, por exemplo, eu estou num novo projeto, estou numa mudança de carreira, e o animal está ali, ó, trabalhando. Ele está te ajudando. Então, tudo bem, deixa ele participar. Então, a maioria deles quer participar, quer interagir, quer socializar, quer ser esperto. É as coisas que a gente deve, né, fazendo bem resumidamente, né, mostrar para ele que ele é esperto, elogiar em toda a esperteza dele, que ele está fazendo certo, né? Assim, ele quer fazer o certo, sabe? Quantos e quantos e quantos cães falam para mim, eu quero fazer o certo, o que que é para fazer? Eles perguntam para mim, sabendo o que que é para fazer, o que que ela quer? Quer fazer o certo. A maioria esmagadora quer ajudar. Tem animais que são trabalhadores, tem animais que vão, né? Pessoal que trabalha com comunicação, trabalha com alinhamento, o animal trabalha junto, tudo bem. E elogia, receba. O gato também quer, depende do gato, né? Tem uns que também querem fazer o certo, que querem agradar, né? Tipo assim, eu estou fazendo o certo, é isso que ela quer. Quer ser visto, sabe? Quer ser. Tem animal que dá uma confundida quando chega outro gato, porque ele fala, mas e agora? Então, sabe? Ele meio que perde o papel dele ali. Isso acontece também com gato, com cachorro. Às vezes o animal, isso é um assunto também enorme para falar que o animal está em luto, né? E aí ele se perde, ele se confunde, ele acha que ele tem que fazer o que o outro animal que partiu fazia também, sabe? Para agradar. Falar, meu Deus, agora não tem ninguém fazendo isso, então vou ter que fazer a guarda, porque ela gosta da guarda, eu sei que ela gostava, sabe? É importante. Então, o animal sobrecarrega às vezes. A maioria esmagadora, eles querem ajudar, tá? Agora, todos os processos internos, não sei todos, mas eles estão ligados nisso aí. Eles estão ligados e geralmente estão dando força. Olha, gente, é uma coisa desesperadora você atender um animal que ele tem uma frustração de missão.
O animal tinha uma potência, né? Uma missão meio cafona esse negócio. Mas o animal tinha uma potência ali de alma que ele podia ajudar aquele tutor. E às vezes ele fica sondando, sabe assim, ele está caminhando para isso, ele está caminhando para isso, vai dar certo, vai dar certo. E aí desalinha, ele desalinha, ele fica doente, dá uma zebra, ele, opa, perdi o time ali do que era para eu fazer. Já vi isso acontecer. E teve um que a pessoa tá tão doida, tão surtada, que ela não consegue. Aí o animal fala para mim, por que que ele não tá pegando o que eu tô dando para ele? Parece que bate na parede, assim, sabe? O animal não sabe explicar por que que o tutor não pega, por que que não tá dando certo. E ele começa a entrar, às vezes entra até em desespero. Teve casos que o animal fazia xixi pela casa toda, um gato, e eu lembro direitinho desse caso, porque simplesmente a pessoa não aceitou. Eu falei, tudo bem, você não aceita e vai continuar fazendo xixi. O animal estava na casa, ele queria interagir com o cara, com o marido, só que o marido não ligava para os gatos. Só que um dos gatos estava ali pelo cara. E aí o cara tava surtando, na verdade. E o gato estava desesperado. Ele, por quê? Por que que ele não me deixa ajudar? Por que que ela não está ajudando? Por que que ela não está vendo? Ninguém está ajudando ele. Não sei. Nossa, deu até um estado de pânico na gente também, sabe? Ele estava desesperado e um desespero no nível de alma. Não é esse desesperozinho da personalidade, porque ele era a sensação, assim, resumidamente, né? Claro que as coisas são mais complexas do que isso, mas só para ficar didático, é como se, tipo assim, eu vim para isso e agora eu não estou conseguindo fazer, sabe? Então, a gente precisa olhar mais e abrir mais, sabe? Teve uma que falou, dentro é um jardim lindo, 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 lindo. Tava tudo meio, né, troncho. Mas eu falei, não, vamos lá, vamos lá, vamos. Aí ela tem é como se ela tem vários tipos de flores diferentes, mas só que cada flor, bem diferente mesmo, assim. E cada flor, ela tem tipo uma sensaçãozinha. No cheiro, não é cheiro, é tipo uma sensaçãozinha. Então, é uma delícia entrar no mundo interior dela, que ela vem toda lindinha e entrega uma flor dessa. E aí, cada hora é uma sensação diferente. E aí ela fala, mas ela não vem aqui. Eu falei, não, não precisa dela vir. Quando que você consegue acessar mais ela? Ah, eu consigo acessar mais quando ela está dormindo. Eu falei, então, quando ela estiver dormindo, você vai e entrega uma flor. Gente, pensa numa alma feliz. Ela começou a entregar todo dia a flor para a tutora. A tutora nem sabe, mas começou a entregar. Depois de um tempo, aconteceu alguma coisa lá que ela se engalfiou com outro cachorro no parque, uma coisa assim, a tutora ficou brava, uma confusão, aí ela falou para mim, ah, ela não quer isso não. Eu acho que ela não está pegando não. E eu acho que ela não quer que eu seja feliz, não, ela só quer que eu fique comportada. Gente, muito triste, muito ruim, sabe? A gente faz assim, porque a gente é muito distraído, sabe? Acho que o principal é a gente conseguir não ficar tão distraído, gente. A ansiedade, infelizmente, tira a força do animal, resumo da ópera. Tudo fica muito mais difícil e é totalmente impossível a essência brilhar num animal ansioso, tá? Só lembrando que a gente vai falar, então, da parte comportamental e energética, mas lembrando que se você vai passar por um período que é mais ansioso para você, é mais estressante, é mais caótico mesmo, não tem muito jeito, ou se você se pega nessa situação, lembra que não precisa ficar de cara limpa, o animal enfrentar, né, a vida de cara limpa. Hoje em dia tem muito recurso. Então, lembrando, acho que todo mundo que está aqui sabe, mas para vocês lembrarem isso para outras pessoas também, sabe? De não obrigar o animal a enfrentar as coisas sem nenhum recurso. Então, hoje tem muito recurso, tem o reiki, tem o floral, medicamento se for necessário,
ele tem o lugar dele também. A comunicação animal ajuda, os exercícios ajudam também, e até constelação familiar eu andei indicando, porque você percebe que o troço está tão complicado que às vezes a constelação ela vai trazer luz para aquele tutor, sabe? E às vezes é mais lucidez, mais clareza, até do processo que o animal, que você está vivendo com o animal. Vamos para o nosso breakzinho de 5 minutos cravado para a gente ir para. Eu vou atrasar. Então tá, então deixa. Vamos lá. Só com slide, né? Ó, agora é o cartilha. É a cartilha ponto a ponto do que. Então, vocês pegam um papel, pegam uma caneta, aí vocês vão anotar o que vocês talvez esteja, né, acontecendo, tá? O que você tá, não acontece, está fazendo tudo bem, deixa passar. Agora, o ponto que você fala, talvez eu faça um pouco isso, aí você anota para depois você firmar em cima disso, tá? Então, primeiro, fazer reforço positivo, mais reforço positivo do comportamento agitado. Então, tem muitos animais hoje que acham que para agradar o tutor, ele tem que estar ativo. Ele tem que estar brincando, ele tem que estar solicitando alguma coisa, ele tem que estar, sabe? Ele tem que estar ativo, ele tem que estar se mexendo, porque o tutor acha que, porque o tutor reforçou muito isso positivamente. Então, o animal entendeu que interagir com o tutor é interagir ativo, é brincando. E o que que acontece? Isso mostra para o animal que é certo estar com aquela emoção mais agitada, tá? Isso vai condicionou que tem que estar assim. Aí, quando eu estou na presença do tutor, eu vou para aquela emoção, mesmo que eu não esteja efetivamente brincando, porque simplesmente foi condicionado por reforço positivo. Então, a gente precisa fazer reforço positivo, mas 60% do nosso reforço positivo para o animal é para o comportamento calmo. E muitas vezes no comportamento calmo a gente distrai. A gente, o cachorro está quietinho, a gente até olha, que bonitinho, que fofinho, que lindo, mas não fala nada, não elogia, não faz nada. Não ganha biscoito, só ganha biscoito quando está animado, sabe? Só vai passear quando está animado, só brinca quando está animado. Ele só fala comigo quando eu estou animado. E aí a gente está reforçando um comportamento agitado. Então é só inverter o jogo. Agora é mais, não que eu não possa brincar com o animal, óbvio, mas inverter o jogo, mais elogios e reforço positivo, brindes, né? E petiscos e elogios e carinhos e festinha para o comportamento calmo. Tem um tratamento que eu passo para, né, individualizado para a pessoa que a gente chama elogio surpresa, que é um elogio que o animal não está esperando, porque ele não está fazendo nada. Então, quando ele não está esperando, não está fazendo nada, aí é que ele deve ser elogiado, porque ele, inconscientemente, ele vai gravando que essa emoção relaxada é a certa, é o certo tá assim, sabe? Vai gravando inconsciente. 2, conflito. São 15 pontos. Vai passar batidinho, que é cartilha, tá? Então, conflito. O que que acontece? Algo bom, o animal entra em conflito com muita facilidade. Então, quando tem algo... Um conflito é quando tem uma coisa boa junto com uma ruim. Ele entra automaticamente em conflito. Por exemplo, brincadeira é legal, é bom, junto com bronca, que é ruim. Então, nunca dê bronca na brincadeira. Você pode cortar a brincadeira, né? Interromper a brincadeira, mas não dar bronca, porque ele está naquela emoção auge, assim como o passeio também. Muitos cachorros passeiam, acham gostoso o passeio, mas não, fica levando tranco na coleira. E aí ele vai ficando ansioso, porque entra uma sensação de conflito. Para gatos, principalmente, é cessar a
a interação abruptamente, sem se despedir. Eles podem fazer isso, né, safados, mas a gente não pode. Se a gente faz, eles ficam chateados. Então, a gente, no caso de cachorro também, a gente deve, no caso de cachorro, a gente dá um direcionamento. Então, ó, acabou, agora pega o seu osso, agora vai lá beber água, agora vai para o seu caminho, sabe? Acabou, para ele entender que acabou. E para o gato muito bem, acabou, tá? Agora acabou. E dá um tchau, dá se despedir, para ele entender que acabou. E não, tipo assim, pega a varinha, mexe, 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 depois joga a varinha, vira as costas, vai na cozinha, toma um café e tal, entendeu? Então tem que ter o início, meio e fim. E na brincadeira com o gato, ele sempre tem que ganhar. Então você vai ajustar com o seu gato qual é o nível de motivação que ele tem. Então tem animal que às vezes, ele não gosta mais de varinha. Claro, nunca ganhou naquilo, sabe? Ele agita, 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 e aí a hora que ele pega, você tira de novo, na hora que ele pega, você tira de novo, na hora que você tira de novo, e aí depois você joga no canto e vai tomar um café. Pelo amor! Então é só isso. Tipo cabo de guerra também. O cachorro tem que ganhar. Por isso que cabo de guerra não é indicado para cachorro. Eu não indico, principalmente para cachorro. Cabo de guerra é para brincar entre cachorros. Mas se o humano quiser brincar, ok, mas é brincar de mentirinha, gente. Que é homem que é danado para medir força, né? E o cachorro não vence. Não vence. Bobear machuca a boca do cachorro, mas o cara tá lá, de igual para igual com o cachorro. Né? Eu não sei. Eu já vi uma função. É, não pode, o animal tem que ganhar. E chamar a atenção usando o nome, porque o animal geralmente gosta do nome dele. Então, a gente não chama atenção usando o nome e também evitar chamar atenção na frente dos outros animais ou de pessoas desconhecidas. Porque o animal fica um pouco mais vulnerável, aquilo fica com um peso maior. Tá? E também cuidado na hora de mudar muito radicalmente. Tipo assim, você tá. Que é uma outra forma de interrupção abrupta, né? Mas é pela voz. Às vezes a pessoa mantém a mão lá, ela não interrompeu a brincadeira, mas ela fala diferente. Então ela tá lá brincando com o gato. Aí com essa vozinha. Que bichinho, meu amor, bichinho querido. Você... Aí ela toma uma mordida, ela fala, mas deixou a mão. E aí muda o tom de voz drasticamente, entendeu? Então, tira a mão. Eu fico um pouco impressionado que esse pessoal não tem reflexo, gente. Você não percebe que o animal vai te morder? Como que você toma uma mordidinha de gato? Eu não entendo isso. Quando vai para morder, tira. Sabe? Aí, presta atenção se não é isso. Pode ser que você está tomando a mordida porque você, na verdade, já estava distraído. Então, o gato, ele não aceita a interação com distração. Ele quer a sua interação de corpo e alma ali, né? Mente, espírito, tudo. Plenitude total para interagir. Então, se você está ali bem atenta no que você está fazendo, né, você percebe que você vai ser mordida e você tira a mão, sem falar nada, sem mudar o tom de voz. Que aí é o tom de voz mudando abruptamente pode gerar conflito. Número 3, entrega do controle. Então, assim, é aquela mãe mole mesmo. Então, a mãe mole demais que entrega tudo na mão do animal. O animal não tem condição, a gente faz com o animal teste de preferência. Isso é uma coisa. O que que o animal prefere? Agora, entregar para o animal decidir as coisas, não. Então, por exemplo, se o animal está passeando e aí ele empaca, pede para voltar. Aí você volta. Que fazer. Gente, aí, lógico, não é para deixar o animal pegar o negócio do chão. Eu estou falando que é uma coisa exagerada, né? Agora, se o animal não pode pegar a coisa no chão e você não fez um treino para ele não pegar a coisa no chão, não vai passear num lugar que tem muita coisa no chão, sabe? Eu vejo que um dos grandes problemas muitos dos problemas dos cães do Rio de Janeiro são porque eles passeiam na Zona Sul, que é um inferno.
Entende? E a pessoa insiste que quer que o animal passeie na lagoa. Tem um monte de cão surtado, tem cão de todo tamanho, tem um monte de gente, tem um monte de sujeira, tem um monte de gente, é difícil. Então, assim, se seu animal pega coisa do chão, você vai passear nas calçadas dos restaurantes, dos botecos, dos quiosques da praia? Não, né? Então, a gente tem um modelo de passeio que chama passeio em 4 tempos, que você, primeiro tempo, o animal faz o xizinho, cocôzinho dele. Ok. Segundo tempo, seguia firme e pernas para quem te quer. O animal não encosta o focinho no chão, é para o exercício físico. E depois você solta mais um pouquinho para ele explorar. Então, aonde você vai soltar para ele cheirar? Onde pode, onde não tem nada para pegar. E não entendi, Mariana. Vamos falar sobre adestramento KKK. Adestramento é outra situação, gente. Eu Não, estou desculpa, não, falando. foi só uma questão de precisamos realmente melhorar a relação com os cachorros. Tipo, tem outras formas de fazer eles não pegarem coisas no chão. Foi só nesse sentido, Ah, desculpa. sim, bem, isso aí, treinar, né? Treinar para ensinar para não pegar, não é isso? Exato, foi nesse sentido que eu quis Nesse dizer, sentido, desculpa. é Sim. perfeito, exatamente. Então, se alguém precisar, Mariana, profissional maravilhosa. Ai, ai. É, onde que eu estava mesmo? Entrega do controle. Então, eu estava no passeio. Aí, o passeio, o animal vai, por exemplo, e aí ele pede para vir voltar. Ok, então hoje ele pediu para voltar com 10 minutos. Amanhã ele pediu para voltar com 20 minutos. Depois da manhã, ele pediu para voltar com 35 minutos. Aí depois ele pediu para voltar com 15 minutos. Pô, faz a média e vê o tempo de passeio que é adequado para o seu cachorro. Ele não pode ele decidir quando vai voltar para casa. Essa decisão é sua, tá? Então, tudo que você entrega na mão do animal aumenta a ansiedade. É, E muitas vezes é isso, a hora que vai fazer as coisas está na mão do animal, a hora que vai comer está na mão do animal, ele que vai pedir, né? Isso aumenta a ansiedade, porque o animal não tem o controle, não tem como ter o controle disso. Número 4, quebra de confiança. Então, quando você expõe a outras pessoas ou animais, quando ele não está preparado para aquilo, expõe a qualquer situação que ele não esteja preparado. Então, muito comum expor a cães e cachorro e pessoas, mas o animal se sente vulnerável. E deixar em tirar do esconderijo, arrancar do esconderijo para mostrar para visita. Acho que ninguém aqui faz isso, mas ressaltando para vocês também passarem para frente essa informação. Deixar em outro local sem adaptação prévia, né? Então, tem um animal, tudo pode acontecer. Então, qual é o seu esquema, né? Qual é o esquema se você precisar se ausentar? Então, o animal precisa ser treinado para ficar lá. Assim como a gente faz a adaptação da creche, a gente faz a adaptação do hotel, a adaptação do pet sitter, a adaptação de quem vai lá cuidar do animal. Sim, o animal não decide o caminho também, é o mesmo esquema. Não é o animal que decide o caminho. Porque ele vai ficando ansioso, porque ele já sabe. Ah, eu já sei, agora eu vou ali. Não é ele que decide. Ah, então, deixar o animal sem adaptação e expor ao animal a uma situação que ele fica com medo pode quebrar a confiança. Então, tem quebra de vínculo. O animal se sente traído e ele confiava em você, mas só que você, que era para defender ele, expôs ele a uma situação é, diferente, vulnerável. Então, claramente, se ele vai perder, vai quebrar o vínculo, vai perder a figura de confiança, pelo menos em parte, e vai aumentar o nível de ansiedade, porque ele perdeu, ele já não tem aquela âncora. Fomentar a dependência emocional. Como que a gente faz isso? A gente aplaudindo muito o animal que é chiclete, né? Então, quando ele vem atrás da gente, a gente acha lindo, quando ele, né, vai no banheiro com a gente, tudo faz muito reforço. Não é que o animal não possa ir, mas cuidado com a quantidade de reforço que você está fazendo para isso, sabe? Chamar o animal para dormir, catar o animal, sabe? Ah, agora eu vou vir aqui assistir televisão. Fulano, onde você tá? Vem cá, que agora eu vou assistir televisão, agora você vem aqui me servir aqui, tá? Esperar para comer.
levar para fazer xixi, e a pessoa fica stalkeando o animal também, assim, ela está acostumada a ficar trabalhando com o animal aqui. Aí, se ela olha para um lado, olha para o outro, o animal não está, ela vai lá ver onde ele está. Porque ele está. Deixa eu ver se está dentro do guarda-roupa. Pô, sua casa não é telada? Deixa o bicho. Não tem que ir atrás para ver exatamente aonde que ele está, né? Dá uma privacidade para ele. Pra ele. Tem gente que fica 24 horas vigiando o animal. E tem uma tutora que o motivo da comunicação dela várias vezes é por que que ele não está indo dormir comigo. Eu falei, meu Deus do céu, deixa o bicho. Não, que eu quero saber por que que ele não está indo dormir comigo. Porque eu gosto, mamãe gosta, você vem dormir comigo. Tudo bem, mamãe gosta, mas cara, tem outras coisas que acontecem na vida do animal. Às vezes ele está mais sobrecarregado, às vezes ele está, né, precisando dar uma respirada. E no caso de casas com muitos gatos, que é o caso dessa tutora que eu estou brincando, é, dependendo do que a tutora tem, cada um, tipo assim, ó, isso aí é sua especialidade, entendeu? Agora é você. E aí eles meio que saem para dar licença para o outro trabalhar, entendeu? Então, assim, deixa, tem uma dinâmica ali invisível que você não domina, né? E tá tudo bem. Não tem que ser aquela coisa rígida, né? Que tem que dormir todo dia e tal. É, apego excessivo do tutor, né? Isso é bem sério, né? E difícil mesmo, um caso difícil. Então, eu tinha falado no início, nesse estudo que mostra que 30% dos casos dos cães com ansiedade de separação, o dono também tem, ele também mostra que os traços, né? Que ansiedade de separação é também uma das doenças lá daquele. Como é que é o nome daquele índice mesmo da psiquiatria? Esqueci. Fala aí, Cláudio. CID, CID, eu tô com PID na cabeça, é CID, isso mesmo. É, eu sabia que era alguma coisa com IT, mas eu dei uma viajada. Então, a ansiedade de separação em humanos, ela entrou recentemente. Tem menos de 10 anos que entrou a ansiedade de separação. E aí, nos estudos mostram que as pessoas que têm mais propensão a ter ansiedade de separação são pessoas que gostam do isolamento social, são pessoas que têm um pouco de pânico social, sabe? Não querem se socializar, e pessoas sem rede de apoio, pessoas que são muito sozinhas, na verdade, não têm muitos parentes, não têm amigos, e não se dão bem falando com pessoas estranhas, assim, pessoas que têm uma questão social. Então, essas são as pessoas que são mais propensas a isso. Então, às vezes, também é um pouco de senso de coletividade da nossa parte, de se aproximar um pouco, forçar um pouco mais, sabe? Essa aproximação. Se você percebe alguém assim, sabe? Na sua família, às vezes, minha mãe tá assim, porque minha mãe tá lá, não quer falar com ninguém, não quer ver com ninguém. Então, acaba que ela vai aumentar essa tendência de fazer a dependência emocional com o animal, e aí vai trazer prejuízos para o animal e, aí, consequentemente, para ela, porque aí o animal vai ficando mais ansioso também, como a Adriana comentou, também vai deixando ela mais ansiosa. É, Dentro desse assunto, então, eu trago uma dica, né, um pedido para vocês hoje. Hoje, quem é a madrinha ou o padrinho do seu pet? Se você não tem, escolha alguém, sabe? Porque o papel da madrinha, do padrinho, é de ser um pouco o step emocional. Então, às vezes, o tutor, você tendo outra pessoa, né? Para as pessoas que, às vezes, mesmo as pessoas que são casadas, o marido não é esse step, sabe? Então, pega outra pessoa. Então, vai lá, faz um convite, bem papagaiado, sabe? Que eu vou te eleger agora, madrinha, né? Ele te elegeu. Eu atendo alguns animais que quem faz o atendimento é a madrinha. Então, faz diferença na vida daquele animal, sabe? Trazer uma outra pessoa
como também com vínculo afetivo, dar a oportunidade do animal vincular afetivamente com o outro. Às vezes é um passeador, o profissional, às vezes é um pet sitter, às vezes, sabe, eleva o status daquela pessoa. Você vê que tem uma relação já afetiva, por que não? E isso é importante, a gente às vezes fica. E aquela pessoa, assim como qualquer madrinha, padrinha, ela fica responsável por checar, né? Se o animal tem precisando de alguma coisa e tal. E aí a gente quando está distraído, tem alguém para chamar a nossa atenção ou suprir quando a gente não está podendo suprir emocionalmente naquele momento, sabe? Está passando por uma questão muito séria, tem outra pessoa que vai cobrir um pouco, para não ficar só você, 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 e aí você tem que ser maravilhosa, você tem que, sabe? Não vai dar. Então, precisa de uma rede de apoio, né? Então, esse estudo mostrou isso. São pessoas que não têm rede de apoio, são as que criam a dependência emocional. 7, exigência de bom comportamento vai deixar o animal ansioso, tá? Então, tem que passear, por exemplo. Às vezes o animal é um animal super feliz em casa, mas ele tem um problema muito grande né, na hora que está passeando. E aí a pessoa canaliza, né, de uma forma muito exagerada, que, tipo assim, eu vou até ele aprender a passear, ele tem que aprender a passear, sabe? E tem que, esse tem que onera um pouco. Então, muitas vezes a pessoa fala para mim, mas eu fiz tudo certinho, por que que ele ficou doente? Como assim? Ele não pode ficar doente? Entendeu? Mas eu faço tudo certinho, por que que ele está ansioso? Ué, dá licença. Então, cuidado com isso, porque aí é muita ficha na mesma coisa, e o animal percebe. Então, teve um animal que falou para mim, falou assim, mas por que que ela não pode me deixar sem os outros cachorros? Falou assim, claramente assim, que o único problema dele era a socialização com outros cachorros. Ele falou, mas por que que eu não posso? Por que que ela está focando tanto nisso? Eu não sou bom para ela? Entende? O animal começa a confundir as coisas, tipo assim, se só vai ser bom se você for bom. Então, é igual pegar né, a pessoa que é claramente um artista e falar, não, mas você vai ter que tirar 8 em matemática. Não interessa se é muito bom ator, mas e matemática aqui, ó? Vamos ficar agora só matemática, matemática, matemática. Pô, deixa, né? Então, às vezes a gente faz isso sem querer, porque a gente tem um estereótipo de cão feliz, de gato feliz. Então, o estereótipo do animal que tem bom apetite, que passeia, né, no calçadão, que brinca com outros cães no parque, é todo aquele estereótipo. Assim como a gente faz isso com a gente mesma também, a gente tem que ser assim. E aí eles enquadraram também os cães e os gatos, então cuidado, entende? Vai enquadrar o seu filho, vai enquadrar ele também? Pô, não dá para ser feliz com ele do jeitinho que ele é, mesmo que ele tenha algumas questões. Então, tem pessoas hoje que o animal é como se ele fosse. O animal é mais frágil para interagir no mundo, sabe? Como se ele fosse tipo um autista. Aí o animal fica medicado porque tem que ir no shopping, tá? Alguma coisa tá fora do lugar, entendeu? Não, mas ele tem que aprender, tá? Ele tem que aprender, mas ele não aprendeu, ele tá medicado, com altas doses de tarja preta para poder estar no shopping, é isso? É tipo, quer porque quer a qualquer custo que o animal desempenhe aquele papel. Então, cuidado. É claro que o animal vai ficar mais ansioso, ele já sacou isso. Ele já sacou. Então, tem animais que estão sendo indicados para Teta Healing, para constelação, porque estão cheios de crença limitante. Eu não sou bom. Eu não sou bom o suficiente. Ao animal que passa pela ansiedade, ele fica muito tempo ansioso, ele pode ir para agressão e também pode ir para depressão. Então, cuidado com a expectativa, né? E vamos acolher o animal primeiro. Então, a gente pode ajudar, deve ajudar? Sim. Né? O animal tem alguma questão para ser trabalhada? Deve trabalhar? Deve. O animal pode evoluir, ok.
Mas antes a gente entender e acolher ele do jeito que ele está agora, tá? Vamos respirar fundo, fechar os olhos rapidinho, pensa no seu animal, no que é mais problemático, e eu te aceito. Fala com convicção mental. Fala dentro da sua cabeça, mas fala com autoridade energética. Eu te aceito do jeito que você é agora. Eu te aceito do jeito que você é agora. Eu te perdoo, eu peço perdão, eu te amo. E imagina vocês se abraçando ou se misturando, e os dois alegres. Isso é uma oração quântica parente do Ho Oponopono. Você pode repetir. Vai repetindo igual um terço. Eu te aceito exatamente como você é agora. Eu te perdoo, eu peço perdão, eu te amo. Acolhe, acolhe o que está agora, sabe? O animal vai sentir esse acolhimento. Depois vai para outra fase de tratar, de curar, de resolver. Agora eu aceito. Agora eu te amo assim, exatamente como você está. Com toda doideira, com toda problematização. O animal vai sentir, tá? Pode fazer isso, repetindo igual o Ponopono, que parte do problema já vai ser resolvido. Tá? É uma forma de cura também, esse acolhimento. O animal não pode depender do tutor, todas as espécies não podem depender do tutor para as necessidades básicas. Todas as necessidades básicas. Fazer xixi e cocô. Então, se o animal só faz xixi e cocô na rua, é um ponto para ser investido para fomentar fazer em casa. O animal não pode ficar esperando para fazer xixi e cocô. É óbvio que aumenta a ansiedade. Então, fazer xixi e cocô deve ser sozinho, ou a varanda, e pede para abrir a varanda, pede para abrir aqui. Então, deixar a caixa, né, no local que ele tem acesso. Não pode pedir para dormir. Então, essa dependência de só vai dormir quando o tutor vai dormir, às vezes o animal fica chamando o tutor para ir dormir, que já está na hora, etc. Não pode depender do tutor para beber água. E tem gente que faz assim, não, ele me pede água, porque ele gosta de água geladinha. Gente, tudo bem, ele gosta de água geladinha, mas não pode ser só essa água que ele tem. Tá? Ele tem que ter uma água lá, que quando você não está disponível, ele vai beber água. E também a comida. Então, por isso, quando a gente serve a comida para o animal, a gente não fala nada. A gente só coloca a comida, de preferência respeitando os horários certinho. Tá? Então, você pode, em outro momento, que não é a refeição, as refeições principais do dia, aí você pode interagir, compartilhar, comer junto, dividir uma fruta, nada disso é errado. Conversar enquanto faz isso, né? Você, né? Agora vamos comer uma maçãzinha, agora a gente vamos lá, comer junto com a mamãe, não sei o quê, tudo bem, tá? Compartilhar, ter esse momento entre vocês, vai lá, senta com ele no chão, divide a panquequinha, né? Crepioca, né? Que alguns aqui comem, que eu sei, né, dona Cris? Crepioca. Eu aprendi na receita dele a crepioca, que eu nem sabia que existia. Pode compartilhar, mas na hora das refeições mesmo, só oferece a comida e pronto, tá? Que a comida é um grande... Na verdade, todas essas necessidades básicas são um ponto de facilitar a ansiedade. Pode, pode, Sabina, pode, depois que come, pode fazer festa ou também não? O ideal é que não, porque não tem que misturar uma necessidade básica com a interação com o humano. Essa é a chave. Uma coisa é a necessidade básica, outra coisa é o relacionamento que eu tenho com o humano. Então, se a gente casa a necessidade básica com o relacionamento com o humano, se qualquer coisa der errado nesse relacionamento, eu estou comprometendo uma necessidade básica. Por Tá, isso que ela tem que entendi. ser totalmente independente. Tá,
É, não fazer as perguntas enquanto conversa, que a Bia questionou. Brigar com o animal, assim, tipo, né, dar um esparramo, desalinha, tá? A maioria dos animais, se tomar um esparramo do tutor, pode desalinhar energeticamente. Então, a gente evita ao máximo. Vai socar a almofada, vai, sabe, sapateia, grita, mas não direcionado para o animal, sabe? Você pode gritar assim aos quatro ventos, porque você ficou bravo, que destruiu alguma coisa e tal, mas não direcionar, nem usar o nome e nem direcionar para ele. Regras claras, então, principalmente para cães, né? Então, hora pode, hora não pode, o animal fica sem entender. Então, pode sofá? Pode. Não pode? Não pode. Então, tem hora que pode, tem hora que não, não dá. Às vezes eu tô afim, eu pego ele e boto no sofá. Às vezes, não, mas agora eu não tô afim, eu não pego. Então, aí ele vai ficar pedindo, não, agora não, mamãe tá comendo. Sabe? Ou pode ficar no sofá ou não pode. Sim, sim, não, não. Isso simplifica, o animal já tem muita coisa para processar. Não, e o não, não tem problema. Então, assim, tem casas que não pode subir no sofá, não pode subir na cama. O animal dorme lá na casinha dele, lá fora, no quintal, o animal está feliz. Nossa, radiante, tá? Regras claras são mais importantes do que regalia. E confunde, acaba confundindo. Pode mimar? Pode também. Não tem problema mimar, mas sim, sim, não, não. Falar, gente, é um detalhe isso, né? Alguns animais ficam ansiosos, principalmente agora com essa coisa de home office e tal, os animais ficam, às vezes, processando a voz do outro. Então, se você trabalha em casa, usa fone de ouvido, de preferência. Não deixa a voz de quem você está falando ficar ecoando na casa. Isso interfere energeticamente na casa e o interfere no animal, sabe? Pro animal fica pesado, tanto a voz quanto a energia. Dependendo de quem fala, aqui, por exemplo, eu uso fone direto, mas dependendo de se eu soltar sem o fone, aí vem e morde o celular, ela ataca. Então ela fica muito mexida, né? Então, óbvio, alguns animais são mais sensíveis que outros, mas se você sabe que mexe, né? Então, de preferência, é evitar. E no privação de sono, o animal está dormindo de acordo com a idade dele? Animais que estão também com alguma questão de saúde dormem mais, tá? Mais horas. E aí, seu animal está conseguindo dormir durante o dia? Ou ele fica o dia inteiro atrás de você? O animal precisa dos cochilos. Se ele não cochilar o suficiente, vai para privação de sono. Então, como que a gente pode fazer? Se ele não está conseguindo cochilar, precisa treinar ele para ir cochilar. Então, é criar o cantinho do sossego, colocar às vezes a música, ou levar ele igual criança, porque senão fica ali no meio da confusão, mas já está estressado, já está cansado. Então, não, agora vai mimir. Então, e dormir também pode ser um comando, que você vai repetindo e vai condicionando. Se precisar, chama alguém para ajudar, mas o cachorro precisa dormir, tá? Geralmente, os gatos, às vezes, é mais raro, mas às vezes eles têm observar a questão de ter esconderijo para dormir, e alguns fazem questão também de estar escuro. As aves também, e um pouquinho da Índia, então, nossa, o ciclo claro e escuro do porquinho tem que ser muito rigoroso, senão ele se atrapalha, né? O ritmo circadiano dele é bem frágil, e aí ele vai fatalmente para o estresse. Então, escuro é muito escuro, claro é muito claro, respeitando a proporção de horas certinho. E as aves também. As aves têm mais dificuldade de relaxar no ambiente que está mais tumultuado. E no mesmo estudo que fala do olho no olho, né, que a gente olhando mais de 30 segundos no olho do animal aumenta as concentrações de ocitocina na corrente sanguínea, nesse mesmo estudo fala que 3 dias sem olhar no olho do cachorro aumenta a ansiedade dele.
Então, às vezes, a gente, quando está muito atarefado, né, atribulado, a gente facilmente não olha no olho. Vai fazendo as coisas, vai dando comida, vai falando, mas não faz o contato olho no olho. Então, ficar atento para fazer pelo menos uma vez por dia. Agora, quando a gente viaja em relação ao quê? O olho no olho? Vai aumentar a ansiedade. Você acha que o cachorro fica zen quando você está viajando? Não fica. Com certeza não fica. Mas eles foram trabalhados, adaptados, e aí os momentos vão se repetindo, aí eles vão, ok, eu já sei o que que é, tá? Então, quando tá viajando, não tem como. Sabia? Ah, Eu já ouvi falar que os gatos não gostam que fica olhando, encarando ele no olho, né? Mas aí isso aplica tanto para cachorro como gato, ou com gato é diferente essa questão de ficar olhando no olho? não é para ficar olhando quando o animal não é seu, tá? O seu animal você pode encarar no olho. Ah, Seu. tá, o meu animal. Outros animais não, né? Não. Esse estudo é com o tutor, é encarando o tutor, 30 segundos, é Tá, com quem ele já tem vínculo afetivo. O tá. estudo é só com cães, mas com gatos também a gente percebe que funciona super bem, inclusive confirmando em comunicação se ele gostou, se ele tá, sabe? E ele gosta de encarar, porque quando ele encara, ele tem a chance de você fica parado, né, aberto para ele te ler com mais facilidade. Tá. Tem gatos que até pede para ela parar, pede para ela ficar parada comigo, porque eles querem fazer as trocas que eles querem fazer. Por isso que eles vão, coitados, quando está dormindo, que é quando a pessoa está parada. Mas pode olhar no olho o tempo que você quiser, no seu gato, outros não. A gente vai fazer o exercício que eu preparei para vocês agora. Nesse momento, então, o combinado era que os animais já estariam recebendo, mas nesse momento vocês recebem também. Então, a gente faz o exercício que a gente já está atrasado, aí quem precisar desconectar, desconecta, quem quiser tirar dúvida, fica, tá? Para liberar. Vai para uma posição confortável. Faz uma respiração profunda. Quando você respira profundo, você está mostrando para o seu corpo que algo importante vai acontecer. Está chamando a atenção dele, chama todos os corpos para estar aqui nesse momento, seu corpo energético para participar, seu corpo físico, emocional, mental. Feche os olhos, relaxe seus pés, relaxe suas panturrilhas, joelho, solta as suas coxas, solta a barriga. Relaxa os ombros, abaixa os ombros, solta o pescoço, relaxa o couro cabeludo, solta os lábios, a língua dentro da boca, suaviza as pálpebras, a testa. Relaxa um pouquinho, preste atenção na sua respiração. Agora você vai prestar atenção no seu peito. Se concentra na região do seu peito e dê o comando mental forte. Eu preciso de luz agora. Eu preciso de amor agora. Dá o comando para o seu peito. Eu quero muita luz.
Vai mantendo a sua atenção no seu peito. Agora você vai imaginar, visualizar, sentir uma bola de luz branca no peito. Pense, perceba, sinta, aceite. Concentra nessa bola de luz branca. Ela aumenta, ela pulsa, ela vibra, ela expande um pouco. E agora uma luz vem lá do alto, entra pelo alto da sua cabeça e vai ancorar no seu peito, vai se unir com essa luz do seu peito. Há um canal de luz intenso que entra pela sua cabeça e vai até o centro do seu peito. Agora, conectada, a luz do alto vai começar a içar você, vai te erguer, levando você lá para o alto, para a luz branca, forte e iridescente, uma luz enorme. Agora você está na própria luz branca. Há uma bolha para você, uma cápsula bem segura. Nada e ninguém pode te atingir agora. Sinta, aceite. Agora você vai puxar para essa cápsula branca todos os seus pets. Eles vão de bom grado. Se você tem filhos humanos menores de 14 anos também pode levá-los. E estão todos dentro dessa cápsula segura. Agora estão seguros nessa cápsula de luz. Deixe-se nutrir. Por favor, guarde-nos. Por favor, nos descanse. Por favor, dê-nos a vossa paz. Eu entrego. Agora vai sentindo outra camada de relaxamento atingir o seu corpo. Um relaxamento mais profundo percorre todo o seu corpo. E o deles também. Agradeça. Deixe os animais irem descendo de volta. Agradeça e vai descendo com calma de volta para você mesmo.
mais poderosa, mais lúcida, mais calma consigo mesma. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Respira fundo. Quem quiser ficar nessa energia gostosinha, me despeço aqui. Pode tirar dúvida depois pelo WhatsApp se quiser. Quem quiser ficar, pode ficar.